O tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde, paz para todos vocês, que todo mundo tenha um ótimo, excelente dia, que estejam com saúde para trabalhar, para viver, para se alegrar nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, que o dia é chamado hoje, como diz a minha amiga Kátia. Gente, hoje começa nossas cartas vivas, mas antes eu vou me apresentar. O meu nome é Ronilda, desse canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de criança e de mulheres, falo sobre educação de filhos, falo sobre coisas que estão aí na plataforma, conto os meus causos e é esse mais ou menos o nicho do canal. E nós estamos agora com o quadro Cartas Vivas, ou seja, é um quadro no canal onde eu vou estar contando a sua história e você vai estar enviando essas histórias para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus contatos de WhatsApp. Você vai estar divulgando a sua história. Por quê? Porque a sua história estará valendo R$400. Caso o seu vídeo seja o mais visualizado, você já pode se garantir como o vencedor. Eu peço a todos que tiverem interesse de estar participando desse quadro, está me enviando um e-mail que eu vou deixar na descrição, mas é romildar303@gmail.com. Conte para mim a sua história e concorra a esse prêmio. Gente, hoje eu vou estar contando a história de uma pessoa que é muito, muito linda a história. Eu sou suspeita de falar porque eu amo histórias de vida, principalmente histórias com superações, igual a que eu estarei contando hoje no canal. Nossa primeira história, lá vai aí, gente. Começar? Estão preparados? Vamos lá. Estarei lendo, tá? Meu nome é Sônia. Tenho 64 anos e moro em Porto Velho, Rondônia. Venho contar um testemunho do que Deus fez. Sou filha única e adotiva. Quando me casei, eu e meus pais morávamos de aluguel em São Paulo e a minha avó cedeu uma parte do terreno para construirmos uma casa para mim e outra para meus pais. Assim, então, fizemos o sobrado. Eu morava em cima e meus pais moravam embaixo. Vivíamos eu e meu esposo e meu filho com muita dificuldade, pois só eu tinha emprego fixo. Ele trabalhava em uma oficina mecânica e eu nunca via a cor do dinheiro, porque era gasto com bebidas e jogos. Meus pais me socorriam muitas vezes com alimentação, água, luz. Meu casamento entrou em crise. Fui agredida por ele e nos separamos. Passamos um bom tempo e voltamos. E em seguida viemos para Porto Velho em busca de uma vida melhor. Meus pais ficaram só. Meu esposo e meu pai eram grandes amigos, mas meu pai vendeu o sobrado e veio atrás de nós. Estranho aí, começa a ficar estranho. O pai dela e o esposo eram muito amigos enquanto moravam em São Paulo. Mas a partir do momento que o pai vendeu a casa, né, por sentir falta da filha, que era uma filha única e adotiva, e foi morar perto deles, olha o que aconteceu. A mãozinha do inimigo aí, né, gente? Vamos continuar? Meu esposo não gostou e essa amizade foi rompida, sendo que meu esposo se sentiu traído e proibiu meus pais de pôr os pés em minha casa. E começou a minha saga. Meus pais tentaram de tudo para reaver a amizade, porque eles tinham muito carinho pelo meu esposo e o tratavam como filho, mas ele, de coração duro, não perdoava eles. Eu pedia, eu implorava
e nada. Meu pai teve câncer e eu fiquei sozinha cuidando da minha casa e deles. Minha mãe também ficou doente. Nem isso aquebrantou o coração do meu marido. Teve um momento que eu tinha 2 idosos doentes, usando fralda, na sonda, e eu sozinha cuidando, banhando e fazendo tudo o que era necessário. Mas mesmo assim, a situação não comovia o coração do meu esposo. Meu pai então veio a falecer, querendo o perdão do meu marido, mas nunca obteve. E eu, nos pés do Senhor, todos os dias eu chorava, clamava pela minha vitória, que agora meu pai se foi, ficou minha mãe, e eu ficava com ela até tarde da noite. Depois eu trancava a porta com os 4 cadeados para ela ficar bem segura. Parece que a mãe morava sozinha em algum lugar e ela, né, cuidava da mãe durante o dia, o tempo todo, e à noite ela ainda se preocupava com a mãe sozinha em casa, depois que o pai morreu, né? Então ela trocou de casa em um lugar que a mãe tinha mais segurança e ela já estava ela estava melhor. Aí minha casa, ele não estava. Aí na minha casa, quando ele não estava, só ela ia na casa da mãe dela só quando o marido não estava, né? A mãe ia na casa dela só quando o marido não estava. Quando a mãe melhorou e pôde, né, caminhar, ela ia visitar a filha. Mas ela só ia visitar a filha quando o esposo não estava. Só que um dia ele pegou a mãe dela dentro da casa e disse a ela, e quando a mãe saiu, ele disse para ela: se eu pegar essa mulher aqui dentro novamente, não respondo por mim. Nem que eu for para a cadeia, você vai ver o que eu vou fazer. Então eu disse a ele: a resposta vem da boca do Senhor. Entrei no meu quarto, apresentei a situação mais uma vez ao Senhor e disse: ó Senhor, ouve essas palavras, entra com providência, me socorre. Passou uns dias e ele foi fazer um telhado na casa dos pais do meu genro. E ali ele sofreu um grande acidente, caiu de cabeça, foi desenganado pelos médicos e foi uma saga de 32 dias. E quando ele começou a tomar consciência do quadro, no quarto, eu disse à minha filha: vamos fazer um apelo para o seu pai, mas primeiro ele tem que liberar perdão, e assim foi feito. Ele perdoou a minha mãe e hoje ela veio morar comigo aqui em casa e foi para dentro do meu quarto e ele tratava ela melhor do que antes, dava remédio, dava comida. Assim foi feito até Deus levar a minha mãe. Nada é impossível para Deus. Meu esposo aceitou o Senhor, se batizou e as promessas do Senhor foram cumpridas. Meu pai também, antes de morrer, se rendeu ao Senhor e foi batizado. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez e faz na minha vida. Sônia, amei conhecer a sua história, amei conhecer. Gente, olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é poderoso, como Deus pode tudo. Quando a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece, tudo podemos naquele que nos fortalece. Ela sendo filha adotiva, sendo criada ali pelos pais, tendo um esposo que não era um esposo, né, muito abençoado, né, ela sofreu muito com ele, né, separou dele, teve filhos e se separou, mudou de estado porque o esposo achava que não era legal ela tá ali do lado dos pais, os pais com o coração, né, cheio de amor pela filha e por eles terem tido uma convivência boa com o esposo dela, achou que indo morar perto dela poderia estar ajudando ela, né, a criar os filhos e continuar uma convivência boa. E o esposo viu aquilo como uma afronta, né, dos pais ter ido para ele, saído de São Paulo e ido para Rondônia para ficar perto da filha.
Gente, não tem amor maior do que o de um pai pelos filhos, sabe? E isso eu acho que já foi uma coisa assim que o inimigo colocou no coração dele para ele não ter aceitação dos pais, né, da Sônia. E quando os pais dela ficou doente e ela precisou de cuidar deles sozinhos, né, que o esposo não aceitava ela tá junto, né, cuidando dos pais, e ela sozinha, trocando fralda, lavando, passando, cozinhando, levando ao médico. Vocês imaginam a saga dessa mulher, né? E mesmo assim ela não perdeu a esperança em Deus, mesmo assim ela não perdeu a fé no Senhor. Imagina você com uma mãe, né, já de idade avançada, ter que deixar ela dormir sozinha em algum lugar, porque seu esposo não aceita ela dentro da sua casa. E foi preciso que esse homem sofresse um acidente, que passasse 32 dias na UTI, para que ele visse que ele também precisava de cuidado, que um dia o pai dela precisou, e antes, né, de ter esse carinho do esposo, ele faleceu, né? Mas graças a Deus, louvado seja o Senhor, que ele conseguiu se recuperar desse acidente e conseguiu, Deus colocou no coração. Eu acredito que as súplicas da Sônia ao nosso Senhor ajudou com que esse homem colocasse no coração dele, sabe, o amor, e aceitasse a mãe dela. E lindo ver que antes da mãe dela falecer, ele dava remédio, ele cuidava, ele olhava, ele tratou ela com carinho maior do que quando eles moravam em São Paulo, né? Então, gente, o que não vale uma oração, o que não vale a fé, o que não vale o clamor de um coração de uma pessoa que deseja somente que a família viva em paz e viva unido. Então hoje ela está em Rondônia, né? A mãe também já veio a falecer, ela está com o esposo, os filhos, graças a Deus vivem bem. E isso é uma história de vida para você aí que acha que não consegue, que não é capaz, que você não aguenta, que o fardo está pesado demais. Coloque a sua vida, a sua fé na mão do Senhor e peça a Ele que seja feita a vontade dEle, tá? Não desespere. Assim como Sônia lutou, assim como Sônia venceu, a sua vitória também pode chegar, tá? A sua vitória pode estar muito mais perto, muito mais próximo do que você imagina. Então não desanime neste momento, não desanime. E essa história da Sônia, gente, eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, tá? Os seus comentários são muito importantes para ajudar a essa querida irmã chamada Sônia, que veio com todo amor e todo carinho abrir aqui pra gente um pouquinho da sua vida. Porque não dá para escrever tudo, né, gente? Eu imagino quantas coisas minúsculas que ela gostaria de ter escrito nessa carta, mas aqui tem que ser uma coisa resumida e deu muito bem para a gente entender. O amor vence, o amor vence. E esse é mais uma história de vida de uma pessoa, entre muitas outras que estarei contando aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e que ajude a Sônia a ganhar os R$400. Isso depende de Sônia também, de você, tá bom? Gente, muito obrigado por estar até agora comigo. Sintam todo mundo em paz, abençoado, abraçado pelo nosso Senhor. E ó, beijo no coração de vocês. E para não deixar de ser mãe, eu vou dizer, como Sônia aqui, ser mãe não é nada fácil. Ser filha e viver uma situação dessa, pior ainda. Mas a Sônia está aqui para provar que o nosso Senhor Jesus nos capacita a todos os dias. Ó, beijo no coração de vocês, fiquem em paz e até um próximo vídeo.